Olá, sejam bem-vindos ao Touros, Ursos e Robôs. Hoje, quinta-feira, 5 de março, o dia foi de pura volatilidade, um verdadeiro chacoalhão nos mercados globais. E o mais interessante, tudo isso foi puxado por um único evento, uma força geopolítica muito, mas muito poderosa. Pois é, o Ibovespa sentiu o golpe e sentiu forte, uma queda de 2,64%. Mas acredite, isso aqui é só a ponta do iceberg, uma pecinha num quebra-cabeça global bem maior. Então, vamos mergulhar fundo para entender o que aconteceu. O nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai até o epicentro dessa tensão. Depois, vamos ver o efeito dominó que isso causou. Também vamos procurar umas ilhas de resiliência, sabe? Quem conseguiu escapar. Aí, a gente olha pela perspectiva de quem investe e, por fim, o que esperar daqui para frente. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. E a história de hoje, curiosamente, não começou na Bolsa de Valores, não. Começou bem longe, numa passagem de água bem estreita lá no Oriente Médio. Estamos falando do Estreito de Hormuz. Pensa assim, é um gargalo estratégico, por onde passa mais ou menos 20% de todo o petróleo consumido no mundo. É muita coisa. E aí, quando o Irã sinalizou que poderia restringir a passagem por ali, bom, o mercado entrou em pânico na hora, né? O medo de faltar petróleo foi imediato. E o resultado tá aí, bem na nossa frente. Uma disparada nos preços do petróleo. O WTI, que é a referência americana, subiu mais de 8,5%. Já o Brent, que a gente usa mais como referência aqui, quase 5%. Foi uma reação, assim, instantânea e bem forte, jogando os preços para níveis que a gente não via desde julho de 2024. Ok, petróleo mais caro. E aí? Bom, esse custo mais alto da energia foi o gatilho, a primeira peça do dominó caindo. Isso gerou uma onda de aversão a risco, de medo mesmo, que varreu os mercados do Ocidente. E olha só o resultado disso. O medo de a inflação voltar com tudo e da economia frear causou uma venda generalizada de ações. A gente vê aí o estoque 600 na Europa caindo 1,40, o Dow Jones nos Estados Unidos 1,60 e o Ibovespa, pois é, o Brasil sentiu com ainda mais força, caindo 2,64% e voltando para casa dos 180 mil pontos. Mas aqui a história fica bem interessante, porque, sabe, nem todo mundo afundou junto. No meio desse Mar Vermelho, surgiram algumas ilhas de resiliência, lugares que conseguiram remar contra a maré. Isso mostra que o cenário global é bem mais complexo do que parece à primeira vista. E que contraste, hein? De um lado, o Ocidente todo no vermelho, com o Ibovespa e Dow Jones caindo forte. Do outro, olha a Ásia. O Nikkei no Japão subindo quase 2% e o Kospi na Coreia do Sul com uma alta espetacular de mais de 9%. Duas realidades completamente diferentes no mesmo dia. Mas calma lá, por que essa alta toda na Coreia? Bom, essa citação do Daniel Yu, da Yuanta Securities, joga uma luz sobre isso. Ele diz que essa recuperação foi, na verdade, um movimento técnico. Não tem a ver com os fundamentos da economia, e sim com a reversão de posições vendidas alavancadas. Em bom português, a bolsa tinha caído demais antes e agora estava só corrigindo essa queda exagerada. Não é que eles estavam imunes ao problema, entende? E essa história de ilhas de resiliência aconteceu até dentro dos Estados Unidos. Enquanto o mercado em geral caía, alguns setores específicos de tecnologia brilharam. A gente está falando de empresas de cloud, de inteligência artificial, de software. Por quê? Porque elas divulgaram balanços muito fortes, resultados tão bons que acabaram ofuscando todo esse pessimismo geopolítico do dia. Bom, vendo esse sobe e desce toda essa montanha russa, a pergunta que fica é: e agora? Para quem investe, o que fazer num dia de tanta volatilidade? Como é que se navega nesse mar agitado? A primeira reação, o impulso de muita gente, é correr e vender tudo para se proteger, né? Mas a história dos mercados financeiros, ela costuma nos ensinar que talvez essa não seja a melhor estratégia. Olha que interessante esses dados da Morningstar sobre o S&P 500 nos últimos 30 anos. Eles mostram que dias de queda forte não são tão raros assim. Em média, o mercado cai mais de 1% umas 33 vezes por ano. E quedas de mais de 2% acontecem umas 10 vezes por ano. Ou seja, a volatilidade não é um defeito do mercado, é uma característica dele. Faz parte do jogo.
Então, o que os especialistas recomendam para esses dias? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, mantenha o foco no longo prazo, não se desespere com o barulho do curto prazo. Segundo, respira fundo e evite tomar decisões no calor do momento. E terceiro, talvez seja até uma oportunidade para rebalancear a carteira. A história mostra que, muitas vezes, depois de choques assim, vêm as recuperações. Certo. Hoje o dia foi todo sobre geopolítica. Mas o mercado não para, né? O foco já está virando a chave para o próximo grande evento. E o que está no radar? O relatório de empregos dos Estados Unidos, que sai na sexta-feira. Esse dado é super importante. É um termômetro da maior economia do planeta. O que sair dali pode ditar o humor dos mercados na semana que vem. E aí, gostou dessa análise? Se a gente conseguiu conectar os pontos do dia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida e compartilhar. E lembrando que a gente também está em formato de podcast diário, lá no Spotify ou aqui mesmo no YouTube. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nesse mundo cada vez mais interligado, onde um problema do outro lado do planeta afeta o nosso bolso em questão de horas, será que esse tipo de risco geopolítico, esse susto, virou o novo normal para os mercados?